Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores hoje é um pouquinho complicado. Primeiro por conta do objeto, que é a incidência de taxa Selic, natureza dos juros, se remuneratórios ou indenizatórios, incidência de CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, e IRPJ, imposto de renda da pessoa jurídica, nessas hipóteses. E também por outro fator, que é o fato de que tinha um tema no STJ, aí depois o STF se manifestou na repercussão geral, também vinculatória, de modo diverso, aí voltou para o STJ, que fez um juízo de conformação, mudou algumas coisas, então vou procurar explicar para vocês aqui, enfrentar essa dificuldade. Mas vamos lá, trata-se no STJ do recurso especial 1.138.695 de Santa Catarina, que resultou no STJ no tema 505 do recurso repetitivo. E no STF foi o recurso extraordinário 1.063.187 de Santa Catarina, que deu ensejo ao tema 962, esse RE, deu ensejo ao tema 962 da repercussão geral e fixou a tese do tema 962 da repercussão geral no seguinte sentido: é inconstitucional a incidência de IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sobre os valores atinentes à taxa Selic recebido em razão de repetição de indébito. A orientação do STJ era diametralmente oposta, portanto, no sentido de incidência dessas exações tributárias. Deixa eu procurar explicar aqui. Vamos por parte. Ação de repetição de indébito ou ação de restituição de indébito é aquela que visa a devolução de determinadas quantias que o contribuinte pagou indevidamente. Então, seja porque pagou em duplicidade, seja porque posteriormente foi reconhecida a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, seja porque tinha algum erro na base de cálculo, na alíquota, o sujeito pagou a mais e ele tem direito à devolução. E ele vai a juízo buscando a devolução. Quando o valor é devolvido pelo fisco, ele deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, em razão do tempo que o sujeito passivo da relação tributária ficou sem o dinheiro. E a taxa de juros deve ser a mesma que a lei doente prevê, lei doente que eu digo é da União, dos Estados, Distrito Federal ou município. Deve ser a mesma taxa de juros que o ente prevê, que o fisco prevê, para cobrar do contribuinte o pagamento de tributos em atraso. Isso por conta do princípio da isonomia. Na União, nós temos a fixação pelas leis 9.065 e 9.250 de 95 da taxa Selic. Eu já falo a respeito da taxa Selic já com vocês. Quanto à repetição de indébito tributário no âmbito estadual, vai depender da previsão em lei local. Porque o legislador estadual tem liberdade para prever o índice de juros em caso de atraso no pagamento dos tributos estaduais. Mas a taxa de juros a ser aplicada em favor do sujeito passivo na ação de repetição de indébito deverá ser a mesma que a lei estadual prevê para quando o fisco cobra do contribuinte valores em atrasado. Pode ser a Selic, como fez a União, pode ser qualquer outra taxa, há uma liberdade de autogestão, de autonomia administrativa, financeira de cada um dos entes. Só que pelo princípio da isonomia, a mesma taxa de juros que ele cobra quando ele é o credor, ele deve pagar quando ele for o devedor na restituição. E aí o STJ tem uma súmula, que é a súmula 523, no sentido de que a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder àquela utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso,
sendo legítima a incidência da taxa Selic em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada a sua acumulação com quaisquer outros índices. Então foi o que nós falamos até aqui. Deixa eu explicar para vocês essa ressalva da parte final da súmula, vedada a acumulação com qualquer outros índices, explicando um pouco melhor, batendo uma bolinha com vocês sobre o que seja essa taxa Selic. A taxa Selic não pode ser acumulada com qualquer outro índice, seja de atualização monetária ou correção monetária, ou de juros. Por quê? Porque o que se chama taxa Selic, na verdade, já é um tipo de índice de juros moratórios que já abrange, ao mesmo tempo, juros e correção monetária. Quer dizer, na fórmula matemática da Selic, já consta embutido, além do percentual a título de juros moratórios, também a taxa de inflação estimada para o período, que é a correção monetária. Quer dizer, se o credor exigir Selic mais correção monetária, ele estará cobrando 2 vezes a correção monetária em evidente bis in idem. Mesma coisa, se ele cobrar taxa Selic mais juros de mora, ele estará cobrando 2 vezes os juros de mora, porque a taxa Selic já tem juros e correção monetária embutidos. Agora vamos ao cerne aqui do tema 962 da repercussão geral no STF quanto à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores devolvidos em ação de repetição de indébito. Nós vimos que não é possível incidir IRPJ e CSLL em relação a esses valores, porque os valores relativos à taxa Selic recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito tributário não compõem a base de incidência do IRPJ e da CSLL. Porque para incidir essas exações tributárias, é indispensável a ocorrência de acréscimo patrimonial, porque se exige na legislação tributária o conceito de renda como acréscimo. Então é necessário verificar se os juros de moras legais incluídos já na Selic constitui ou não acréscimo patrimonial. E a natureza dos juros de mora é de natureza indenizatória. Quer dizer, é uma indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Em geral, não incide imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Então, o que interessa saber nesse ponto aqui se incide imposto de renda é a definição de que a riqueza é nova, é um acréscimo patrimonial. E quando você recebe o valor anteriormente desembolsado, corrigido monetariamente e com juros moratórios que te indeniza pelo tempo que você ficou sem ele, então, na verdade, você recebe, alguns anos depois, o valor atualizado da moeda que você desembolsou há um tempo atrás. Portanto, não é acréscimo patrimonial, não é uma riqueza nova. Bom, outro ponto é que o valor recebido a título de juros de mora legais embutidos na Selic, na repetição de indébito tributário, não é constituído como lucro cessante, porque se fosse lucro cessante, seria riqueza nova, mas é tido como danos emergentes. Os juros de moras legais não representam riqueza nova para o credor, uma vez que tem a finalidade apenas de reparar as perdas que o lesado sofreu. Então, os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, porque não há lucro. Porque eles visam principalmente a recompor de modo efetivo as perdas, não implicando propriamente em aumento de patrimônio do credor. De igual sorte, a correção monetária. A correção monetária também não é acréscimo patrimonial. Também não incide em IRPJ e CSLL na correção monetária, por não representar acréscimo ao valor devido, mas mera recomposição inflacionária. E aí, por fim, acho que o último ponto dessa tese 962 da repercussão geral do STF é que o plenário do STF, ao julgar embargos de declaração,
ele acolheu o pedido de modulação de efeitos, estabelecendo que esta tese de número 962 da repercussão geral, que foi aprovada em 30 de setembro de 2021, ela produziria efeitos apenas após esse período, apenas após a data de publicação da ata de julgamento do mérito desse recurso extraordinário que eu já lhes apresentei mais de uma vez. Recurso extraordinário 10.63.1.187. Então, ficaram ressalvados desse entendimento as ações ajuizadas até 17 de setembro de 2021, que é a data do início do julgamento do mérito, e os fatos geradores anteriores a 30 de setembro de 2021, em relação aos quais não tenha havido pagamento de IRPJ ou de CSLL, a que se refere essa tese da repercussão geral. Aí a gente volta para a análise do tema 505 do STJ, que foi fixado nesse recurso especial 1.138.695. E aí nós tivemos a superveniência desta tese da repercussão geral do STF. E aí, o que houve, o que se deu com esta... Perdi aqui, ó. Tema 505. Houve um juízo de retratação por parte do STJ. E passou a constar no tema 505. Os juros Selic incidentes na repetição de indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no tema 962 da repercussão geral do STF. Porque o STJ tinha posição em sentido contrário desta recente do STF. Em 2013, o STJ afirmou que incidiria sim IRPJ e CSLL sobre os juros decorrentes da mora na devolução de valores determinada em ação de repetição de indébito tributário. E quando o STF terminou o julgamento desse tema 962, de que nós tanto mencionamos aqui, os autos retornaram para o STJ para exercer o juízo de retratação. E foi constatado que o tema 505 do STJ estava em nítido confronto com o que decidiu o STF no tema 962. Portanto, o STJ alterou seu entendimento, como acabamos de ver, para acompanhar o STF e deu nova redação ao tema 505 da jurisprudência de recurso repetitivo do STJ. Mas o STJ tem outros temas que tangenciam essa questão da Selic, que são os temas 504 e 878. No mesmo julgamento que nós estamos vendo aqui, lá de 2013, o STJ fixou outros temas, esses 504 e 808. E esses outros temas não foram alterados. Então, no juízo de retratação, o STJ mexeu apenas no tema 505. O tema 504 prevê o seguinte: os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Mas aí não é repetição de indébito, é devolução de depósito judicial. Aí vai fugir, estamos com 15 minutos de vídeo, vai fugir a nossa análise nesse momento aqui. E o tema 818 do STJ prevê que, regra geral, os juros de moras possuem natureza de lucro cessante, o que permite a incidência do imposto de renda. Item 2. Os juros de mora decorrente do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra de incidência do imposto de renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes. E o item 3 e último é que escapam à regra de incidência do imposto de renda sobre os juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda. Então, a conclusão que nós tivemos nesse juízo de retratação, de realinhamento do STJ em função da tese 962 do STF na repercussão geral, é a de que,
em adequação da jurisprudência do STJ ao que foi julgado pelo STF no tema 962 da repercussão geral, modificou-se a tese referente ao tema 505 do STJ para afastar a incidência de imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, sobre a taxa Selic, quando aplicada à repetição de indébito tributário, preservando-se a tese referente ao tema 504 e as demais teses aprovadas no tema 878, reconhecendo a modulação dos efeitos estabelecidos nos embargos de declaração no recurso extraordinário 1.063.187, julgado pelo STF, ok? Então essas as considerações que eu separei para fazer com os senhores nesse vídeo. O tema é um pouco trincado mesmo. É isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.